Gênesis 21, do 8 ao 21, diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita esse escravo e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se e foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. E porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ele te levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, e habitou na terra de Parã, e a sua mãe casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. Pai querido, obrigado por tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta tarde, para que possamos ser edificados por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos de nós já ouvimos aquela frase muito peculiar do mundo: quanto mais eu oro, mais a assombração aparece? Estou atualizando para dentro do nosso contexto cristão e não cristão católico. O contexto católico é quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Quantos de nós já ouvimos ou já pensamos que as coisas nunca iriam ficar pior do que já estavam? Quantos de nós já passamos por isso? Ficar pior é impossível. Mas o texto que nós lemos nos mostra exatamente isso, que as coisas podem ficar pior. E quando as coisas vão de mal a pior, nós devemos olhar para o Senhor e confiar nele e encontrar nele o seu santo cuidado. O texto nos diz que Abraão teve um filho com uma egípcia chamada Agar. Dona Sara achou, como ela já está velha demais, não ia ter um filho. Ela pega o servo egípcio, concede a Abraão, dá esse menino, esse servo para Abraão ter um filho com ela. Nasce o menino, mas eu disse: não é dele, é do filho da sua esposa. Passa-se 10 anos, aproximadamente um pouco mais. Sara vai ter um menino. Tem um menino. O menino cresce desmamado. E o menino parece que, como era filho de 2 velhão, o menino era tratado bilu teté da mamãe do papai. E Ismael, que já deveria ter seus 12 para 13 anos, ria do menino. Ismael era mais velho que ele, uns 10 anos, então ria de Isaac. Olha lá o bilu teté da mamãe.
E aquilo irritou o coração de Sara, porque ela via que Ismael caçoava, ria de Isaac. E menino tem isso. Menino tem esse negócio de rir do outro. Menino gosta de rir do outro, não aguenta ver o outro que ri. É da natureza pecaminosa. Por isso que diz que a vara da disciplina corrige e ensina o menino a aprender a respeitar o outro também, a amar o outro, a ter cuidado com o outro. E dentro desse ciclo, Sara agora expulsa Agar de casa. E diz para Abraão: não quero esta serva e o seu filho dentro da minha casa, porque esse bastardo que dona Sara inventou de arrumar para Abraão. A culpa é dela mesma. Ela mesma que arrumou o problema. E agora eu não quero que ele não vai arrendar. Põe essa vadia para fora. Dia de hoje, Jornal Nacional, UOL, Estadão, Folha de São Paulo, Trombone News, logo sei lá matéria. Amigo de Deus, Abraão é chamado amigo de Deus, põe o filho bastardo para fora de casa. Era logo a notícia que ia dar. Não tem nada de Sara e Ismael, mas corre o sangue de Abraão. Sara não tem afeição a Ismael, mas Abraão tem, porque é filho dele. E as coisas vão ficando pior cada momento, e aquilo era penoso para Abraão. E o Senhor disse para ele: Abraão, em Isaac será chamado todo esse filho, mas eu vou abençoar esse menino. Para tu não arrumar um problema que toda a Sara já arrumou, manda embora. Porém, Abraão, quando eu leio esse texto, Abraão também era um bonachão. Olha o que ele faz com o menino. Pega um odre de água e um pão, põe na sua mão e tchau. O desinfeliz, claro que você não vai lembrar, porque eu não vai pegar, mas dá um chá para a cara dele. O miserável é teu filho, infeliz. Como é que dá um pão e um odre de água para a pessoa no deserto? Dá vontade. Mas você não vai lembrar que não vai dar um chá para ele, não. Né? Para lembrar ele exatamente disso. Então ele dá ao menino um odre, diz o texto, que ele pega, coloca um pão e odre de água, versículo 14, nas costas da mãe, dele o menino, despediu dela e ela sai. As coisas estavam ruins, ficou pior, mas existe uma coisa que fica igual para Dona Agar. Ela agora está livre. Ela agora não é mais escrava. Ela agora não vai mais ouvir sugestões de Dona Sara. Ela não vai ouvir Dona Sara humilhando seu filho. E ela vai embora. E ela vai embora com o menino. E é aqui que nos chama a atenção, quando as coisas vão descambando para o pior. Pão, água, de onde se tira e não coloca, acaba. Logo acabou a água e acabou o pão. E já tinha acabado muito tempo para dar. Porque muitas das vezes os pais, a mãe principalmente, ela tira, ela deixa de comer para dar ao seu filho. E ela foi lá e foi dar para o menino, e também a sua molhava a boca. Meus irmãos, quando as coisas vão de mal a pior, nós devemos primeiramente confiar na soberania de Deus. Foi isso que Deus disse para Abraão: eu farei desse menino uma nação por ser teu descendente. Nós devemos confiar sempre na soberania de Deus. Deus é e age da maneira correta.
nós é que arrumamos problema. Nós é que nos enveredamos por caminhos tortuosos. Mas a soberania de Deus, o amor dele, se manifesta para nossos vidas com cuidado. Então, confie sempre na soberania do nosso Deus. Não da boca para fora, mas de fato de verdade. Não só simplesmente achando, mas confiando que tudo está de acordo com a vontade e o controle dele. O Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que neles vivem. Pois ele é quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Então, ou seja, creia que Deus está no controle de tudo. As coisas estão ficando pior. Acabou a água. Acabou a comida. Ela pega o menino, no dia do texto, e coloca o menino debaixo de um arbusto e afasta e se distancia do tiro de um arco. Um tiro de um arco é aproximadamente 900 metros. E ela se afasta quase 1 quilômetro e fica de cá olhando o menino. Talvez ela deixou o menino, meu filho, fica aqui na sombra. A mãe vai ver ali se eu encontro alguma coisa para nós. E nos chama a atenção, que nos dá a ideia que aquele menino estava chorando ou orando. Porque a sequência do texto diz que quando Agar estava observando de longe o menino, porque ela não queria ver o menino morrer, o anjo vai até ela, fala com ela do céu e diz: olha o que nos chama a atenção. E assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu, não foi a voz de Agar, é a voz do menino. E o anjo do Senhor chamou do céu Agar e disse: que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. O que nos leva a entender é que aquele menino ouviu seu pai orando do céu, ouvia ele clamando ao Senhor, e aquele menino, naquele momento de aflição, também vai orar. E o Senhor escuta a voz do menino, ouve a voz dele. E o que isso nos mostra, irmãos? Conte com a providência divina. Quando as coisas vão de mal a pior, você precisa confiar também na providência divina. Deve-se confiar na providência de Deus, porque as providências de Deus nunca serão contrárias às suas promessas. Mas as circunstâncias, muitas das vezes, é contrária à promessa do Senhor. Mas se nós continuarmos confiando no Senhor, nós vamos ver o cuidado dele na nossa vida. O Senhor providenciou tudo. O Senhor manifestou sua misericórdia sobre a vida dele. Quando nós olhamos dentro da história de Israel, ou das nossas próprias vidas, quanta providência divina o Senhor providenciou para nós. Quanto cuidado ele manifestou na nossa vida. José é vendido como escravo para o Egito. Chega no Egito, o menino vai ser servo de Potifar. A mulher de Potifar brava contra ele, vai parar na cadeia. Chega na cadeia, interpreta o sonho, é restituído o copeiro, esquece de José e ele vai interpretar o sonho do rei. E quando o irmão chega anos mais tarde no Egito, devido à fome, José disse: tudo o que vocês fizeram, intentando mal, era Deus trabalhando para que eu pudesse cuidar de vocês. Então, muitas vezes nós pensamos naquilo que é ruim, mas
perceba que Deus está trabalhando em todas as circunstâncias da sua vida. Amém. Deus está trabalhando exatamente, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Confie na providência do Senhor. Confie não só na providência do Senhor, mas abra os olhos para as oportunidades. Quando as coisas vão de mal a pior, abra os olhos para as oportunidades que Deus te dá. Nós estamos aí vivendo e ainda se fala muito da pandemia, isso, aquilo, outro, e mais aquilo, e mais aquele outro, e que a economia está ruim, e que as coisas não estão boas, e que vai piorar, e que pode melhorar, e que fulano diz que melhora. Mentira pura. Mentira pura que fulano não vai melhorar nada. Se você confiar que fulano não vai melhorar alguma coisa, você está perdido. Por isso você precisa confiar em Deus, na misericórdia dele, no cuidado dele, e não lançar ou depositar sua fé nos homens. Abra os olhos para as oportunidades que Deus te dá. Preste atenção que a sequência do texto nos diz que o versículo 17, o anjo responde para ela e diz assim: ele te levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água. O poço estava ali, gente. O problema é esse, que diante das circunstâncias adversas, nós nos concentramos exatamente o quê? Nas crises. Nós nos concentramos no quê? Na dificuldade. Nós só temos boca para reclamar. O poço estava lá, do lado dela, e ela não viu. Por quê? Porque muitas das vezes a concentração do seu olhar é exatamente nas circunstâncias, das coisas que estão indo de mal a pior, nas coisas que não estão indo de acordo com o que você quer. E nos diz o texto que o Senhor falou para ela: ó, dá água para o menino agora, o menino vai ter água boa e você vai ter água. Oportunidade, água mineral, melhor do que a fonte de Indaiá. Não, no deserto. No deserto. Todo mundo que ia passar ali com sede precisa de quê? De água. Quem tem água para vender? H tinha água para vender. Passava, e nos diz o texto que ela treinou o menino para ser flecheiro. E treinou no menino: vambora, menino, treina aí. Não, meu filho, é para cá mais o água, tira para cá. E vambora lá, e treinou o menino. E quando pensou que ia ter salteador roubando a cá, tinha um problema, porque estava aqui lá no meio dos arbustos de Ismael. Eu vou roubar nada, toma a mão fechada, perto da mão. Foi perto da mão. Na próxima, no coração. Ou paga, ou deixa aí. Diante da crise, que ela encontra aquele poço de água, torna-se para ela a sua fonte de renda e lucro. A grande questão, irmãos, é que muitas das vezes nós estamos muito mais apegados com as coisas que não estão indo bem do que nos colocarmos os nossos olhos nas oportunidades que Deus nos dá, de contemplar aquilo que é de fato bom para as nossas vidas. Oportunidades essas que muitas das vezes nós perdemos. Por qual motivo? Porque
que nós só paramos para reclamar? Ó, as coisas estão ruins. Nossa, ô pastor, o senhor não tem ideia, pastor, as coisas estão difíceis. E está mesmo. Mas pede para Deus abrir os seus olhos para você ver o seu poço. Peça para Deus abrir os seus olhos para que você contemple aquilo que Ele está dando para você e que muitas das vezes os seus olhos é inchado de chorar, de reclamar. Não consegue contemplar. Essa é a grande questão. É por isso que nós não conseguimos contemplar toda a bondade de Deus em nossas vidas. Porque nos concentramos exatamente os nossos olhos nos problemas. E se eu estiver errado, eu pode, ó pastor, o senhor está errado. Eu não estou. Até eu também, né? Eu faço maluquice também. Concentro na minha cabeça no problema. O problema tira seu sono, tira sua paz e não resolve. Você aflige a sua alma. Não estou dizendo que o andar com o Senhor é ausência de problema. Não é. O que eu estou dizendo é que o Senhor te dá oportunidades diferentes. Preste atenção que o Senhor não deu para Agar um prato de comida. O Senhor não deu para ela um carneiro para ela comer. O Senhor deu para ela um poço, para que ela pudesse tirar água dali e vender também. E vender. O Senhor deu a ela uma oportunidade única. Única. Porque ela entendeu o chamado do Senhor. Nos diz que Deus estava com o rapaz, o menino cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Habitou no deserto de Parã e a sua mãe casou com a mulher da terra do Egito. Mandou trazer a mulher lá de onde era ela. As coisas não estavam boas para Agar no começo. As coisas não eram favoráveis para Agar. Mas Deus transforma as circunstâncias. Confie na providência do Senhor. Confie na misericórdia do Senhor. Abra os seus olhos quando tudo vai de mal a pior. Veja que Deus já preparou a resposta para a sua vida. E o problema é que você não colocou o óculos espiritual, não abriu os olhos para ver. Para ver. Você olha tudo embaraçado. Tudo embaraçado. Por quê? Por falta de olhar para a promessa de Deus. Deus escreve certos por linha certa. Quem ia imaginar que uma mulher que sai lá da terra de Moabe iria casar-se com o seu resgatador? Ruth vem com sua sogra, entra na terra de Israel, vai para Belém, por providência divina, porque não existe casualidade, meus irmãos. Por providência divina, ela entra na terra de Boaz, Boaz é o segundo resgatador, e ela vai pegar com Boaz. Não existe coincidência, existe providência divina. O Senhor providencia tudo. Às vezes as coisas parecem demorar demais, esticar demais, mas tudo tem um propósito de nos preparar para recebermos bênçãos ainda maiores. A história
é cheia, tanto nas Escrituras, quanto no dia a dia. Nós encontramos exatamente isso. Esse manifestar de Deus na história. Quando nós confiamos nele, ele nunca nos decepciona. Há um homem que viveu há muito tempo, chamado George Miller. George Miller, ele tinha um orfanato. Ele abriu um orfanato e construiu ao longo da sua vida, se não vai me falhar a memória, 5 prédios em Bristol, na Inglaterra. E ele tinha tomado uma decisão no seu coração. Ele não queria pedir para ninguém nada, somente para o Senhor. E certo dia no orfanato, hora do café da manhã, os cozinheiros chegam e chamam ele e dizem: Senhor Jorge, não tem leite, não tem pão. Ele, já vamos providenciar. Ele entra no seu sala e vai orar ao Senhor. E em frente o orfanato quebra uma carroça de leite. E o homem, vou perder o leite, chama o orfanato, eu quero doar o leite para o orfanato. E ele continua lá no quarto, ele não está sabendo o que está acontecendo, orando ao Senhor. Daí a pouco chega uma outra carroça com os pães, que ia levar para o palácio todos os dias da mãe do rei que morreu, Elizabeth. E quando disse o padeiro, o pão passou do ponto, a família não gosta de pão passado do ponto, e nós resolvemos doar para o orfanato. E aí eles recebem e vai e diz: já temos o pão e o leite. Ele disse: eu falei com aquele que é dono de tudo. Deus, ele age. Muitas das vezes não é no nosso tempo, mas ele manifesta sua graça e bondade nas nossas vidas. E nós não podemos perder isso nunca. As coisas não indo ruim, pastor. Continue confiando. Piorou. Continue confiando. Fugiu do meu controle. Melhor agora. Porque agora está na mão de quem resolve tudo. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Vamos orar? Quando as coisas vão de mal a pior, não abandone em sua fé. Pelo contrário, descanse na soberania de Deus. Lembre-se que tudo que existe está de acordo ou debaixo da sua autoridade. Pai querido, quantos de nós estamos aqui, talvez até passando por situações adversas, a nossa alma entrou em aflição, um temor por conta das nossas vidas. As coisas parecem que não estão fluindo como nós queremos, Senhor. E de fato, nós não temos controle sobre as circunstâncias de saúde, de trabalho, financeiro, Senhor, porque isso foge à nossa realidade. Porque podemos fazer todos os planejamentos, tudo, mas o Senhor é aquele que olha para cada um de nós com misericórdia e graça. Às vezes, Pai querido, os nossos olhos perdem o foco do Teu santo cuidado. O nosso coração tem um temor muito grande. O medo toma conta das nossas vidas. Mas o Senhor nos convida
a confiar no Senhor. Tudo pode ficar ruim, mas o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Tudo pode estar fugindo do nosso controle, mas nada foge do seu controle. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta, Pai, a nossa fé em Ti. Desperta, Senhor, nosso coração e não nos deixe, Senhor, de maneira nenhuma temer as circunstâncias. Ainda que as coisas vão de mal a pior, ainda que as coisas não estejam acontecendo, ainda que tudo pareça demorar, mas agindo Deus, quem impedirá? E o Senhor, Deus, que age em favor do teu povo e da tua igreja. E na tua promessa, Deus, nós confiamos. E na tua promessa, Deus, nós lançamos a nossa fé nas promessas do Senhor. Abençoe-nos, Deus, dá tua misericórdia sobre nós. Manifesta a tua graça e tua igreja. Leva-nos, ó Pai, debaixo da misericórdia e graça do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus do Pai, que as doces e eternas e santa consolação do Espírito repouse sobre tua vida, igreja. Mesmo quando tudo está pior, você possa contemplar o agir de Deus na tua vida todos os dias até que Ele venha. Amém e amém.